Estamos agora na parte dos termos da oração, especificamente os termos integrantes. Quando se trata de termos integrantes, nós temos aí três tipos de termos integrantes, são quais são eles, né? Temos o complemento nominal, temos o complemento verbal e o agente da passiva. Por que a gente chama de termos integrantes? Um termo integrante é aquele que se integra a algo. Então, basicamente, quando se trata de termo integrante, você vai ter um termo que depende de algo para existir. Ou seja, ele não aparece do nada, tá? Um termo integrante depende de algo para existir. Como assim? Quando se trata de complemento nominal, vamos pensar agora aqui, ó. Complemento nominal, aqui, ó, complemento nominal. O complemento nominal, ele é um termo integrante, vou colocar já aqui, ó, é um termo integrante, e a gente vai chamar de termo integrante porque ele depende de algo para existir. Depende mesmo, tá? Ele não está ali porque aí ele quis aparecer. Ele é um termo que ele depende de algo para existir. Então, o complemento nominal, ele depende de três tipos de palavras, tá? O que ele vai fazer então aqui, ó? Ele complementa, por isso que o nome dele é complemento, porque ele complementa. Complementa o quê? Um substantivo abstrato, então ele complementa um substantivo abstrato aqui. Pode complementar também um adjetivo e pode complementar um advérbio. Teoricamente, então, o meu complemento nominal, ele tem a função de complementar um substantivo abstrato, um adjetivo e um advérbio. Então, basicamente, essa é a noção que eu tenho acerca do meu complemento nominal. O que acontece? Esse complemento aqui, ó, ele é um termo preposicionado, tá? Então, ele vai vir na forma de um termo preposicionado. Quase sempre, mas teoricamente, na regra, ele sempre vai ser um termo preposicionado. O que é um termo preposicionado? Que ele começa com preposição, tá? E outra parte importante, o nosso complemento nominal, ele tem sentido passivo. Como assim? Ele não age, tá? Ele não exerce nenhum tipo de ação. Por exemplo, não exerce alguma ação, tá? Não exerce ação alguma. A base dele é fazer o quê? Apenas completar mesmo. Teoricamente, essa é a minha base, ou seja, eu tenho um termo que ele vai estar ligado a um substantivo abstrato, a um adjetivo ou um advérbio, e ele não tem ação de determinar nada desse substantivo, ele não estabelece relação de posse, ele não tem ação de executar algo, ele apenas está ali de forma passiva para completar o meu nome. Basicamente é isso. E esse complemento, como eu disse, por ser um termo integrante, ele é um termo que depende disso, tá? Ó, então, ele depende. Como assim depende? Ele depende de um substantivo abstrato, depende de um adjetivo e depende de um advérbio, ou seja, ele não aparece do nada, não vai colocar num texto simplesmente algo porque você quer. Eu tenho aqui um termo que depende de algo para existir. Todo termo integrante é assim, depende de algo para existir. Então, praticamente, essa é a minha base. Eu posso ter, por exemplo, como termo preposicionado apenas uma expressão ou uma oração, tá? Então, pode vir assim, ó. Pode vir uma expressão mesmo, como termo preposicionado, ou pode vir uma oração toda como complemento nominal. Também isso pode acontecer. Então, quer dizer que tem que ficar atento a isso. Pode ser que eu tenha só uma expressão como complemento nominal, uma oração toda. Então, sempre eu tenho que criar aqui meu contexto. Vamos agora para os exemplos concretos aqui, então. Veja só, para a tela. O que nós temos aqui, ó? Frituras fazem mal ao fígado. O que você vai fazer? Veja que nós temos aqui, ó, eu vou destacar para você agora os nossos termos aqui preposicionados. Veja só. Fazem mal.
ao fígado. Estamos ansiosos com a sua chegada. Alguém tem notícias dela. Faço uma rápida leitura do texto. Ele mora perto de um grande hotel. Tenho-lhe. Aí você assim, agora, vou destacar o aqui que eu já vou explicar um pouquinho sobre ele. E depois, tenho esperança de que eles compareçam. Receio que ele chegue à conclusão de que eu já sabia. Chego à conclusão de que o contrato só beneficiou. Então, veja, é assim. Veja agora a ideia básica. Frituras fazem mal a quê? Ao fígado. Então, nós temos aqui, ó, a expressar a palavra mal, fazem mal a alguém, fazem mal. Então, veja aqui que eu tenho uma expressão. A palavra mal, nesse caso aqui, é um substantivo, tá? Porque ela está na função de um substantivo. E ao fígado completa o substantivo mal. Depois, estamos ansiosos. Ansiosos aqui é um adjetivo. Então, ele vai agora completar, está sendo completado, e veja, aqui nós temos a preposição com a sua chegada. Alguém tem notícias dela? Veja, notícias aqui é o meu substantivo abstrato. Cuidado que é assim, ó. Quando eu falo notícias dela, não é que pertencem a ela, notícias a respeito dela, sobre ela. Então, veja que nesse caso aqui, para reforçar a ideia de que o complemento nominal aqui, ó, ele é passivo, tá? Ele não tem ação nenhuma. Ele apenas está ali como uma parte informativa mesmo, tá? Faça uma rápida leitura do texto. Então, veja, quando eu falo rápida leitura, eu tenho de novo aqui um substantivo. E veja só essa diferença. Não é o texto que vai fazer a leitura, o texto vai ser lido, tá? Então, eu tenho aqui, ó, um substantivo abstrato. E veja que a ideia é assim, ó. Aqui, ó, o texto, ele não lê nada, o texto é lido. Então, veja que isso aqui reforça a ideia de passividade acerca do texto. Ele não faz nada, tá? Continuando. Ele mora perto. Perto aqui, ó, é um advérbio. Perto de um grande hotel. E aqui, ó, tenho-lhe uma justificada admiração. Veja, eu poderia ler assim a frase, ó. Tenho uma justificada admiração por alguém. Então, veja que a ideia é assim, ó, tenho uma justificada admiração por alguém. Então, quer dizer o seguinte, em vez de eu escrever assim, isso é a opção meio de escrever, tá? Em vez de escrever assim, ó, tenho uma justificação por alguém, por você, por minha mãe, sei lá, qualquer pessoa aqui, em vez de eu colocar e escrever por alguém, eu preferi colocar como a palavra lhe. Então, quer dizer que nesse caso aqui, ó, a palavra lhe é o meu complemento nominal, que é como se fosse escrever por alguém, tá? Isso acontece. E aqui, ó, admiração por alguém. Veja, eu tenho como base a palavra admiração aqui, ó, que é um substantivo abstrato, tá? Então, atenção, pode vir na forma de uma expressão, pode vir aqui como aconteceu esse dela, que veio na forma de um pronome, pode vir outro pronome aqui. Então, várias palavras podem ser complemento nominal. E aqui nos outros exemplos temos o que? Orações, é mais tranquilo, ó. Tenho esperança de que eles compareçam. Veja, preposição, conjunção integrante, aqui conjunção é uma CSI. De novo, preposição, conjunção, preposição, conjunção. E todos esses termos aqui, eles fazem o quê? Esperança, conclusão, conclusão, são o quê? São substantivos, tá? Então, são elementos que eles têm a função de complementar, são termos preposicionados. Só o lhe que não é preposicionado, porque ele não pode começar com preposição, mas o lhe, você percebe que ele está no lugar de um termo preposicionado. Então, isso pode acontecer. A base é o complemento nominal, ele completa um nome, que no caso pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio.
E nesse ponto aqui nós temos uma expressão que apenas tem função passiva. Detalhe agora para você ficar atento, observação aqui, ó. Como é que eu sei que eu tenho um substantivo abstrato? É importante que você tenha esse conceito bem claro aí para você não se confundir, tá? O substantivo abstrato, vamos marcar aqui, ó. Como é que ele aparece? Ele pode expressar um sentimento, tá? Então, um sentimento, alegria, tristeza, qualquer tipo de emoção que o ser humano sinta é abstrato. Também você pode ter um substantivo derivado de um verbo de ação. Derivado de um verbo de ação. Como assim? Por exemplo, se eu pegar a palavra incluir, de incluir eu formo inclusão, informar, informação, necessitar, necessidade. Então, são palavras que elas são construídas a partir de verbos de ação. Então, eles estão também em termos abstratos. O que mais vai aparecer em provas para vocês isso daqui? Temos ainda o adjetivo e o advérbio. Então, aí o conceito mesmo que nós temos, isso aqui é tudo morfologia, ó. Nós temos o adjetivo e nós temos o advérbio. Então, aqui você tem que se lembrar de que o adjetivo, ele expressa sempre uma característica acerca de algo, e o advérbio expressa uma circunstância. Então, é importante que você entenda e identifique o que é um substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio. Senão não tem como saber o que é complemento nominal. Tem que ter essa noção básica aqui para que você realmente entenda essa noção. Tudo bem? Continuando então. Temos ainda uma diferença básica entre complemento nominal e adjunto ordinal. A eterna dúvida, quando é complemento e quando é adjunto? A informação mais importante, a diferença mais importante é o quê? Complemento tem sentido passivo, adjunto tem sentido ativo ou também pode indicar posse, tá? Você vai ter sentido ativo ou também pode indicar posse, essa é a ideia. Então, veja só. Pensando agora nesse exemplo aqui, ó. Detesto a demora do ônibus. Então, veja, detesto a demora do ônibus. Veja, a demora. Demora é um substantivo abstrato. Por mais que pareça, mas não é que o ônibus possui a demora. Veja, cuidado, parece, mas não é. Não é a demora que o ônibus possui, não é isso. A demora. E o ônibus é simplesmente um objeto, ele não faz nada. Então, veja que eu só complemento aqui o meu substantivo demora. Então, nós temos o quê? Um complemento aqui nominal. Outro exemplo. Ainda não comprei os presentes de Natal. Presentes aqui é um substantivo concreto. Já vou explicar um pouquinho melhor aqui. Então, de Natal vai ser o quê? Adjunto adnominal. A ideia é assim, para mim agora aqui, ó. Como é que eu sei essa diferença básica? É o seguinte, o adjunto adnominal, vou colocar uma observaçãozinha aqui, ó. O meu adjunto adnominal, como é que ele vai aparecer? Adjunto, aí eu vou fazer uma explicaçãozinha bem rapidinha aqui, ó. Adnominal. Este termo aqui, ele é assim. Ele é um termo que ele acompanha, tá? Então, o adnominal, ele acompanha um substantivo. E esse substantivo, ele pode ser concreto ou abstrato. Então, a ideia é assim, quando você tem um substantivo concreto, sempre vai ser adjunto. Sempre você vai ter um adjunto adnominal. Quando for abstrato, depende. Então, a dúvida que a gente vai ter aqui, ó, é só quando eu tenho isso aqui. Vem comigo agora para cá. Quando eu tiver um substantivo abstrato, é que eu posso ter a dúvida se é complemento ou adjunto. Se houver um adjetivo, não tem como ter dúvida, porque sempre vai ser complemento. Então, quando for abstrato, aí eu venho para cá. Eu olho a função daquele elemento. Se aquele elemento, ele age sobre o sujeito, ele age sobre o substantivo,
ele vai ser um adjunto. Se ele não faz nada, é passivo, aí eu tenho complemento. Então, basicamente, essa é a base que eu tenho acerca de complemento e adjunto. Agora, lá para a tela de novo, veja só. Estavam radiantes com suas notas. Veja, nós temos aqui a expressão com suas notas, que é um complemento nominal. Por quê? Porque radiantes aqui, ó, é um adjetivo. Então, não tem que eu confundir aqui. Música alta faz mal aos ouvidos. Veja, de novo eu tenho aqui um termo. Aqui perceba que nós não temos, eu tenho aqui um advérbio. Nesse caso, aos ouvidos, aqui é meu complemento nominal. Então, cuidado muito com isso, tá? A diferença vai acontecer quando nós temos um substantivo abstrato, que nesse caso acontece com a palavra demora. Já a palavra presentes aqui, ó, ela já é um substantivo sim, mas ela é um substantivo concreto. Então, quando você tem um substantivo concreto, não tem o que se preocupar acerca disso. Vamos lá? Temos mais? Temos mais alguns exemplos aqui. Veja só. A crítica do autor foi cruel. Então, vamos lá agora destacar aqui os elementos, ó. A crítica e crítica, os dois são substantivos abstratos, tá? A palavra crítica é um substantivo abstrato. Aí, veja só, a crítica do autor e a crítica ao autor. Perceba o seguinte, quando eu falo a crítica do autor, o autor fez a crítica, sentido ativo, adjunto nominal. Na outra, a crítica ao autor, o autor recebeu a crítica, sentido passivo, complemento nominal. Essa é a minha base. Então, para eu distinguir complemento de adjunto, a base é sempre olhar assim, para a relação com o substantivo. Fez algo, sentido ativo indicou posse, adjunto. Recebeu ou ficou isento, não fez nada, não age de forma nenhuma, complemento. Basicamente isso daqui. Mais exemplos aqui para você perceber isso aqui melhor. Veja só. Não entendi a explicação da matéria, não entendi a explicação do professor. Compare essas duas frases aqui para você perceber agora essa diferença, tá? Veja só. Não entendi, eu tenho aqui, ó, explicação e explicação, que são substantivos abstratos. Muito bem. Agora, não entendi a explicação da matéria. Veja, a matéria não explicou nada, tá? A matéria, ela foi explicada, ela não agiu, não fez nada. Agora, não entendi a explicação do professor. Veja, o professor, ele explicou a matéria. Então, como nessa primeira aqui, a matéria não faz nada, eu tenho complemento nominal. Na segunda, como eu tenho alguém que faz alguma coisa, adjunto adnominal. Basicamente é assim. Vamos lá. Outro exemplo. Finalmente estou livre de obrigações. Ó, livre é um adjetivo. Então, nem tenho que eu ficar me preocupando aqui, porque realmente eu tenho um complemento nominal. Isso são brincadeiras de irmãos. Ó, brincadeiras é o meu substantivo e ele é abstrato. Agora, veja só. Brincadeiras de irmãos, brincadeiras que irmãos fazem. Irmãos que fazem brincadeiras, percebeu? Então, como irmãos faz algo, nós temos o quê? Adjunto adnominal. Então, praticamente a diferença que você vai ter entre adjunto e complemento é pensar sempre na ideia de olharmos o sentido. Se for algo que faça algo que tem sentido ativo, é adjunto. Se não, é complemento. Então, essa é a base que eu tenho ali acerca das minhas informações. E uma dica para você aqui, para a tela de novo, volte só nessa informação aqui inicial. Quando você tiver um termo oracional, um termo preposicionado, e ele for oracional, sempre vai ser o quê? Complemento nominal. Aqui, nesse caso, nos três casos aqui, ó, nem tem como eu confundir se é adjunto ou complemento. Por quê? Quando for um termo oracional, sempre vai ser complemento nominal. Por que isso acontece? Veja, como é que uma oração vai fazer algo? A oração já é algo abstrato. Então, você tem ali um termo que não tem como agir. Por isso que, quando você tem um termo que é
Preposicionado é oracional, é uma oração inteira, já vai direto pensando que é complemento nominal, não tem como confundir aqui. Muito bem. Continuando agora aqui, temos mais, claro que sim, vai comigo lá a tela. Complemento nominal e complemento verbal. A base é assim, ó. Complemento nominal vai completar um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio. Complemento verbal vai completar um verbo e tem que ser um verbo transitivo. Então, você tem que olhar para a relação que existe dentro da frase. Então, veja só. Crianças têm medo do escuro. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Crianças têm. Tem o quê? Medo. E veja que do escuro está ligada não ao verbo ter. Não é assim, crianças têm do escuro, não. Tem medo do escuro. Então, do escuro completa medo, que é um substantivo, complemento nominal aqui. Na outra frase, já dei o presente ao meu pai. Já dei o quê? O presente. E dei a quem? Ao meu pai. Veja que ao meu pai está ligado ao verbo dar. Então, nós temos aqui um objeto indireto. Esteja atento ao telefone. Veja, esteja atento, isso aqui é um adjetivo. Então, ao telefone não é esteja, é atento a algo. Então, está completando um adjetivo, eu tenho como nominal. Já falo com você. Opa, veja, já falo com você. Nós temos aqui um objeto indireto. Então, atenção quando tiver esses elementos, por quê? Pode parecer, mas tem que olhar para as palavras como elas estão relacionadas, sempre. Olhe a relação entre elas para que você realmente entenda quando é um ou quando é outro. E para a gente fechar agora, para a tela, alguns exemplos aqui de palavras que pedem complemento nominal. Quando você fala isso, ó, aqui uma dica para você. Nós temos aqui um conceito que essa noção de complemento é a base da regência nominal. Já para você fazer os links aqui. Então, veja só. Exemplos aqui, ó. Quem tem ciúmes de alguém. Quem tem respeito por alguém. Quem está consciente é consciente de algo. Quando algo é essencial para ou essencial a. Também pode ter a preposição a aqui, ó, tá? Relativamente a algo e longe de. Então, veja, Mariana tem ciúmes de Tatiana. Deve respeito por todos. Ainda não estou consciente das mudanças. Essa informação é essencial para meu desenvolvimento profissional. Posso até fazer uma frase assim também com essencial. Ó, por exemplo, opa. Isto é essencial ao ser humano. Então, também eu posso ter a preposição a aqui, tá? São algumas sugestões apenas. Pedro nada sabe relativamente a essa notícia. Mantenha-se longe de mim. Então, veja que todos os termos aqui, eles estão ligados a palavras que permitem isso, ó. Ciúmes, respeito, consciente, essencial, relativamente e longe. Então, temos o seguinte, ó, é assim. Ciúmes e respeito são substantivos abstratos, consciente e essencial são adjetivos, relativamente longe são advérbios. Ou seja, quando se trata então de complemento nominal, sempre pensa assim: eu tenho um termo que ele vai ter a função de completar o outro termo, e a ideia é sempre dessa maneira. Eu tenho expressões que se complementam e a ideia é trazer uma informação adicional. Perceba que quando você trabalha com termos abstratos, eles praticamente exigem, olha, eu tenho respeito. Você fica esperando, tá? Mas respeito por quê? Por quem? Então, veja que aqui é bem comum você ter o quê? Elementos que sugerem essa ideia e esperam que você faça uma complementação. Basicamente é isso. Então, complemento nominal, vem comigo. Fechando aqui, ó. Lembre-se que ele completa um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio. É um termo preposicionado, é uma expressão ou uma oração que pode vir preposicionada,
Sentido passivo, não exerce ação alguma, não age nada, simplesmente tem ideia passiva aqui. Essa é a minha base. Então, sempre que você for para trabalhar com complemento nominal, pense que é uma expressão que completa algo, e só isso. Não tem outra função a não ser completar uma expressão. Fechou? Então, quando se trata de termos da oração, lembre-se que que o complemento nominal é um termo da oração e a gente chama de termo integrante porque ele depende de outras palavras para que ele possa aparecer numa oração.